Muito boa noite. Hoje é terça-feira, 30 de março de 2021. Neste momento, 18 horas e 57 minutos, horário brasileiro, né? Oficial, a temperatura 22 graus centígrados aqui na zona norte de Porto Alegre, onde fica a sede e os estúdios da RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Estamos iniciando nossa atividade há 28 anos, sempre ao vivo, um programa já consolidado no jornalismo de televisão do Rio Grande do Sul, opinião independente, informação séria, enfim, convidados aqui de primeira ordem de qualidade que trazem exatamente aquela informação e aquele alerta, aquelas observações importantes sobre todos os temas, né, que discorrem aqui no nossa atividade desde há 28 anos, o programa Atividade que foi criado e é mantido, claro, e dirigido pelo nosso jornalista José Silva, que tem uma experiência extraordinária nessa área, também não só na televisão, mas também como colunista de jornal. José Silva, que como eu, fomos colunistas do melhor jornal do Rio Grande do Sul, que é o Jornal do Comércio. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho do Jornal do Comércio, aliás, que tem se notabilizado nesses últimos dias por permitir a divulgação de textos, de opiniões que outros jornais não fariam. Mais um momento, mais uma razão, né, mais uma justificativa para admirar o Jornal do Comércio, que foi criado lá em 1933. Bom, está aqui comigo, está aqui na bancada, o vereador Ramiro Rosário. Vereador, prazer em tê-lo aqui pela segunda vez. Foi a semana passada que estivemos juntos, né? Semana passada estivemos juntos, um prazer estar aqui mais uma vez, Silvio. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando, a equipe aqui da RDC. Um abraço muito carinhoso também para o nosso Silvas, se estiver aqui nos acompanhando. Está descansando um pouquinho, daqui a pouco estará aqui, né, na ativa de novo. Afinal de contas, precisa descansar um pouco, né? As atribuições do dia, o estresse todo, nos faz, de repente, ter que dar uma paradinha assim para dar uma recalcitrada, né, na situação toda. Bom, nós estamos aqui, eu e o vereador Ramiro Rosário, mas também temos a participação via tubo, né? Hoje estaremos aqui com a doutora Bruna Razer, advogada especialista em Direito de Família. Doutora Bruna, está no front aí, doutora Bruna? Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, um prazer enorme estar aqui de forma virtual. Muito bem, então tá, vamos em frente então. Bom, eu não sei se já o Candiota, que é outro que vai participar do tubo, já está a postos aí. Cláudio Candiota, legal. E aí, Candiota, boa noite, obrigado de novo. Boa noite, Silvio. Boa noite, telespectadores. Ramiro, doutora Bruna. Vamos adiante, então. A minha imagem está congelando aí? Não, tá legal, tá legal. Esse azul aí tá muito bonito, viu? Tu fica bem de azul. Sim, é em homenagem ao nosso time, né? É o nosso time. Agora eu sabia, agora o Ramiro já também é gremista, né? Eu não sei a doutora Bruna, o que ela é. A senhora torce para quem, doutora Bruna? Sou colorada. Ah, então tá, 3-1 é um placar... fazer um contraponto aqui. É o placar que sempre dá aqui, é 3-1, 3-0 ou 4-0. Bom, o programa, aliás, falando em futebol, né, começa sempre pelo esporte. Então nós vamos manter essa tradição aí, mas rapidamente, porque nós estamos no Campeonato Gaúcho, os jogos ainda é sem público e tal. E o Campeonato Gaúcho, até pelas contingências atuais do futebol brasileiro, ele é um campeonato que é muito localizado aqui, é muito nosso, né? Muito da tradição dos gaúchos. E ele tem prosseguimento amanhã. O Internacional joga quarta-feira, amanhã, com o São José no Paço da Areia, aqui em Porto Alegre. E o Grêmio joga também amanhã, só que às 22 horas, com o São Luís de Ijuí. É um jogo difícil, né? O São Luís teve aqui, ganhou do Internacional. Às 22 horas em Passo Fundo, por razões estratégicas lá, então não vai jogar em Ijuí, mas em Passo Fundo. Grêmio e São Luís, Internacional e São José aqui em Porto Alegre. Ô, Ramiro, tá otimista com o Grêmio, hein? Eu sou otimista, sou otimista sempre com o nosso tricolor, né? E como comentei aqui na semana passada, né? A gente está acompanhando aí o Gauchão e na expectativa também da retomada dos outros campeonatos no nosso país. Muito bem. Doutora Bruna, isso é o Internacional, não sei se a senhora está acompanhando aí, mas o Inter tá bem no campeonato, parece que está liderando o Gauchão, a senhora está entusiasmada com o seu time, torce mesmo? Eu costumo dizer que sou torcedora fajuta, tá? Mas enfim, eu firmo o corpo assim da torcida e estou torcendo pelo Grenal do sábado. Essa é a expectativa, assim. Isso aí, a doutora Bruna já deu uma manchete aí, que é o Grenal que temos, nós estamos numa semana Grenal.
Será sábado, às 22h15, na Arena, lá do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Bom, Sábado de aleluia. sábado de aleluia. Vamos ver quem é que grita vamos malhar o diabo, aleluia. né? Vamos malhar o diabo, né? Vamos ver quem é que vai malhar o diabo aí. Bom, de qualquer maneira, hoje de futebol é isso aí, né? Em termos nacionais, a Copa do Brasil está paralisada, vai reiniciar em seguida, a Libertadores da América e tal. Vamos aguardando para os próximos dias. Eu quero lembrar o seguinte, ó. Nós vamos mostrar para vocês aí agora um VT do governo do estado do Rio Grande do Sul, que fala sobre os cuidados, a importância de manter os cuidados em relação à nova variante do coronavírus. Uma coisa importante que se faz, né? Porque é necessário ter esses cuidados, é necessário sempre reforçar esses cuidados e os governos fazem bem em fazer esse tipo de mídia e alertar a população, porque quanto mais alerta estivermos, melhor estaremos preparados para enfrentar esta pandemia. Vamos então a esse VT do governo do estado do Rio Grande do Sul, que nos traz aí esclarecimentos e certamente uma observação sobre o cuidado que devemos ter para que essa pandemia passe logo. Vamos acompanhar. A nova variante do coronavírus é mais perigosa. Por isso, use máscara. Lave bem as mãos ou use álcool em gel. Mantenha a distância mesmo quando estiver conversando com apenas uma pessoa. Deixe os ambientes arejados e não te aglomera. Se sentir qualquer sintoma, fique em casa. Se cada um redobrar os cuidados, vamos sair dessa juntos. Muito bem, está aí a mensagem do governo do estado, é importante a gente observar essas coisas aí. Bom, eu quero também fazer um novo reforço aqui para o Banrisul. Os bancos estão com os horários reduzidos, né? Tem muitos que têm uma seletividade de receber ou não os seus clientes lá, dependendo do tema, do assunto que ela vai tratar. Então, se você não precisar, né, Ramiro? Se não precisar ir no banco, não vai. Use os aplicativos do Banrisul e resolva as suas questões. Agora, se não houver como deixar de ir no banco, faça um contato pelo aplicativo do banco, pelo telefone, marque com o seu gerente e vá lá na hora marcada. Você vai ser muito bem recebido, como são os clientes do Banrisul, e você vai resolver o seu problema. Vamos acompanhar então o CVT do Banrisul, que é Aqui a Casa é Nossa. E nela, a nossa parceria com o Banrisul faz uma estrondosa diferença. Vamos acompanhar. Chega de esperar! Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem. Bom, vamos começar a nossa atividade aqui, os assuntos importantes, depois do futebol, porque não há como deixar de falar no começo do programa, né, Ramiro? E Candiota e doutora Bruna, a manchete que o Jornal do Comércio coloca hoje: Bolsonaro troca 6 ministros e faz a reforma no primeiro escalão. Eu gostaria de começar contigo, Cláudio Candiota. Qual é que é o teu significado? O que significa, desse ponto de vista político para o Brasil, neste momento, essa troca dos ministros? Qual é a tua avaliação? Olha, Silvio e colegas, é difícil fazer uma avaliação assim porque não dá para entender muito bem o que está acontecendo, né? O que se viu foi o Supremo Tribunal Federal implodindo a Operação Lava Jato, após diversas decisões inexplicáveis, insustentáveis, até explicáveis do seu ponto de vista da esquerda, né? Depois de liquidar com a prisão em segunda instância. Então, nós estamos vendo uma sucessão de interferências do judiciário nos demais poderes. Prenderam um deputado, prenderam um jornalista. Então, nós temos hoje no Brasil 2 presos políticos, de modo que é uma situação muito tumultuada. E eu não sei o que levou o presidente à substituição desses ministros, algo que acontecia com muita frequência durante os governos extremos que nós tivemos aqui durante 13 anos, que destruíram, quebraram o país, mas não podemos esquecer que nós também tivemos aproximadamente 30 anos de governos socialistas.
De modo que é um país arrasado, totalmente falido, e sobre ele caiu a pandemia do vírus chinês. É muito difícil a gestão para o presidente, né? Que de repente se tornou refém do chamado Centrão, que é uma decorrência de uma Constituição que é a principal responsável pela destruição e pela falência do país, uma Constituição que criou castas, que criou 59 mil indivíduos com foro privilegiado, o que é inconstitucional, porque se o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, nós deveríamos entender que todos seriam, mas não é o que acontece. Tem 59 mil pessoas inatingíveis, que só serão condenadas na 18ª instância, porque a 4ª instância é uma ilusão. Você tem um agravo instrumento, o agravo do agravo, o agravo interno, uma série de recursos, e o processo não termina nunca, e aquele que pode pagar os maiores advogados, ele jamais será condenado. Então, vejo uma instabilidade muito grande, e pelo que disse, o que se leu na mídia, pelo menos, o presidente procurou o ministro da Defesa mais alinhado com a sua política. Eu acho normal isso aí. Né? Até não vejo motivo para o presidente do Supremo Tribunal Federal ter se manifestado dizendo que não há risco de ruptura democrática. Ninguém perguntou isso para ele, e um ministro da Suprema Corte de uma democracia jamais se manifestaria sobre uma movimentação no Executivo. De modo que nós só estamos presenciando essa distorção dessa coisa disforme que é o simulacro de ditadura, o simulacro de democracia que vigora no país. Pois é, agora se o ministro do Supremo disse isso, né, eu agora digo o seguinte, assim, eu acho que essa ruptura já houve, promovida pelo STF, que o STF está atropelando os poderes. Doutor Ramiro Rosário. Olha, se é difícil para nós entendermos o que está acontecendo, vocês imaginem os relatórios nas embaixadas em Brasília aos chefes de governo no mundo inteiro. Né? Deve estar sendo muito interessante o que está sendo relatado a respeito do nosso país. E é lamentável a situação que, obviamente, o país se encontra, e não é de agora. Eu acho que cabe muito bem aqui colocar um processo político muito instável desde a época dos governos do PT, muito especialmente do governo Dilma, e um processo de desestabilidade e também de descrédito nas instituições pela população. E esse descrédito, obviamente, muito se dá devido às próprias causas que as instituições acabam colocando ao Brasil. Eu vejo da seguinte forma o que está acontecendo hoje em Brasília com essas trocas no Ministério. A do Ernesto Araújo já era esperada, né? Nós tivemos ali a participação do Ernesto Araújo naquela sabatina, naquela reunião do Senado Federal, onde ficou muito claro ali o posicionamento de boa parte dos senadores, inclusive do próprio presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, diga-se de passagem, apoiado inclusive pelo próprio presidente no processo de escolha dentro do parlamento. Então, a bem da verdade, a queda ou a saída do Ernesto Araújo era algo esperado no mundo político. O que não se esperava era a saída do ministro da Defesa. Essa, sim, é uma grande novidade e talvez por isso tenha causado uma série de incertezas. Eu vejo muita gente levantando as mais diversas, as mais variadas teorias sobre o que pode estar acontecendo, muitas delas embasadas no que aconteceu no governo Dilma. Vale lembrar aqui que quando a Dilma estava na iminência de cair, estava aquela possibilidade cada vez mais concreta do impeachment. Silvio, certamente, como jornalista, deve lembrar isso. Ela convocou o seu ministro da Defesa à época, as Forças Armadas, e ela chegou a fazer uma consulta sobre um possível estado de sítio no Brasil. Naquela oportunidade, no impeachment da Dilma Rousseff, lá em 2016, e no que, obviamente, ali os chefes militares disseram em absoluto que não poderia se pleitear tal iniciativa, tal instrumento, e acabou se recuando. Né? Há quem diga que isso aconteceu agora com o presidente Bolsonaro. Se aconteceu ou não aconteceu, talvez um dia a gente possa até saber, dependendo do que está colocado aí. Mas há pessoas, inclusive, próximas ao presidente, pessoas que confiam e que querem
que o governo dê certo, que diz que sim, né, que houve uma iniciativa ali do presidente Bolsonaro de se buscar para próximo dele, como bem disse aqui o Candiota, um ministro da Defesa que esteja mais alinhado à sua política para o país e também a troca consequente ali dos chefes das Forças Armadas para um perfil mais posicionado politicamente, o que, na minha avaliação, não cabe às Forças Armadas, né? Nós todos sabemos que o papel das Forças Armadas, obviamente, é resguardar a soberania, a defesa do nosso país, e o quanto menos as Forças Armadas como instituição, né, como chefe de comando que estiver ocupando a função naquele momento, quanto menos ele opinar sobre acontecimentos políticos, da mesma forma como deveria ser com o presidente do Supremo Tribunal Federal, melhor. Bom, em relação a todas essas questões que envolvem essa retirada, essa debandada do primeiro escalão do presidente Jair Bolsonaro, evidentemente que se espera que haja desdobramentos disso. A senhora poderia imaginar que desdobramentos seriam esses, doutora Bruna Razeira? Bem no sentido do que o Ramiro estava falando, o que me parece é que justamente o presidente da República, assim como o governador, enfim, tem total liberalidade para, enfim, exonerar e nomear novos ministros de acordo com o alinhamento político e entendimentos, enfim. O que me parece é que uma troca tão acontecendo de forma tão, né, corriqueira entre os ministros, em meio a uma pandemia, né, me parece que abre espaço para que surjam várias teorias conspiratórias, enfim. Não saberia te dizer, eu fico aqui como espectadora e abro espaço até para que Ramiro, que é político, doutor Candiota, porque realmente eu fico acompanhando o noticiário aqui um pouco preocupada e aí vejo notícias, digamos assim, de todos os lados, né? Em teorias das mais variadas conspiratórias, até de algo no sentido de que, bom, é um alinhamento, assim como, né, falando do novo governo do Estado, que hoje anunciou troca de secretarias, enfim, várias movimentações, é mera liberalidade e é um cargo político que se faz de acordo com o alinhamento de entendimento mesmo de governo, enfim. Então, aguardar para ver a cena dos próximos capítulos. Muito bem. Bom, são 19 horas e 15 minutos, a temperatura permanece 22 graus centígrados aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Eu quero lembrar um pouquinho o Armazém do Queijo Empório Gourmet. Padaria, queijaria e mercearia gourmet desde 2004 aqui em Porto Alegre. Essa é uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha na capital. Está aí o João Tumeleiro, né? Está rindo à toa porque, na verdade, o Armazém do Queijo Empório Gourmet, que já deu certo lá na Serra, está agora também se superando aqui em Porto Alegre, sendo uma das casas mais frequentadas, né? Por tudo aquilo que ele representa, os produtos de qualidade, a diversificação dos produtos. Olha que maravilha essas prateleiras aí, esse layout maravilhoso dos produtos e o serviço sempre de qualidade que o Armazém do Queijo Empório Gourmet oferece a vocês todos. É aberto de segundas a sábados, entre 9h30 e 19h30. No domingo, claro, o João Tumeleiro faz um descanso, porque afinal de contas o trabalho é muito grande durante a semana. Eu quero lembrar também que o Armazém do Queijo Empório Gourmet está em Bento Gonçalves, lá na Júlio de Castilhos, 563, próximo à Praça Vico Barbieri, no centro de Bento Gonçalves. Os telefones aqui em Porto Alegre, 3392-0085, você pode fazer também contato pelo WhatsApp, 98020-7107. E lá em Bento Gonçalves, você pode fazer o contato, será atendido pela Nilce Tumeleiro e a dona Miriam Tumeleiro. Telefone 34-53-7107, claro que o prefixo lá é 54, e também pelo WhatsApp 54-991-27-37-72. Realmente produtos maravilhosos, né? Queijos frios, vocês podem ver aí pelas imagens, especiarias, conservas, pães, massas, pizzas, chás, biscoitos, geleias, doces, patês, vinhos, espumantes, salmão, camarão, pato, marreco.
Gosta de pato de marreco? Eu gosto muito. Gosto muito. Meu pai que faz uma boa de uma marrecada lá. Com polenta, é bom, né? Marrecada com polenta. Tu é da onde, Ramiro? Eu sou aqui do Porto Alegre. Porto Alegre, do né? quarto distrito. E teu pai? Meu pai também. Também. Meu pai também daqui. Bom, sexta para presente, agora aí tem a Páscoa, aí não sei como é que tá a coisa, né? Mas enfim, a questão dos protocolos, das restrições, mas pratos prontos, enfim, tudo isso você encontra no Armazém do Queijo. Faça seu pedido pela teleentrega, que é o telefone 98020 7107. Segunda a sábado, 9h30 às 19h30. Realmente vale a pena, né, saborear esses produtos que antigamente, eu me lembro muito bem e falo muito aqui no Atividade, a gente para saborear, o Ramiro, tinha que subir a serra, né, Candiota e a doutora Bruna? Tem que subir a serra para comer esses produtos. Hoje eles estão aqui, né, pertinho lá no Armazém do Queijo. Bom, vou falar também de uma empresa tradicional aqui que nos dá a oportunidade de estarmos eu e o Ramiro aqui agora, né? Uma pena que você, Candiota, nem a doutora Bruna estão aí com o suco, a não ser que tenham, né? O suco Petri, que é o que vocês bebem nas suas casas. Hoje sobra mais pra gente aqui. Então vai sobrar mais para nós aqui, suco Petri de laranja. Olha aí, ó. Suco Petri de laranja. Sua sede pede saúde, pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Sucos Petri. Suco de laranja e suco de uva. Aqui hoje nós estamos com suco de laranja, né? Mas também o suco de uva é muito saboroso. Sendo o Petri, claro, nós estamos falando de sucos saborosos. Tem uma empresa de nosso estado que está fazendo enorme sucesso, não só já fez, consolidou aqui no Rio Grande do Sul, mas também lá em São Paulo, está fazendo um sucesso extraordinário, ganhando mercado, se consolidando no mercado extremamente competitivo, que é o mercado de imóveis, né? De administração de imóveis. Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Aqui em Porto Alegre, o telefone da Auxiliadora Predial, 51 3216 6100, e lá em São Paulo, 11 23 48 40 00. Eu sempre digo assim, a questão de imóvel, que tem imóvel lá e faz investimentos em imóveis, tem que deixar o seu imóvel ser administrado por quem é profissional. Aquele camarada que vai fazer a gestão do seu negócio e vai dar resultado. Interessa, claro, é de ter resultado. E você tem resultado com a Auxiliadora Predial. Então, invista também na Auxiliadora Predial, porque aí o seu negócio vai realmente ser cada vez melhor e trazer melhores e maiores resultados. Agora a vida começa, pelo menos em Porto Alegre, né? O prefeito Melo tem feito um trabalho muito grande, né? Tentando fazer com que nós tenhamos um pouquinho mais de extensão nessas restrições, mas o supermercado Zafari continua trabalhando lá com os seus protocolos, com os cuidados e o atendimento e as qualidades que tem nos seus produtos. No supermercado Zafari, a vida acontece quando a gente se encontra. E é verdade, o Zafari, eu sempre falo aqui, o Zafari tem nas suas lojas determinados lugares em que tem ali um local em que as pessoas se encontram, principalmente pessoas idosas e tal, né? Os amigos se encontram lá para conversar e fazer suas compras no supermercado Zafari. Então, a vida realmente acontece quando a gente se encontra no supermercado Zafari. Vamos à mensagem desse que é o maior supermercado deste país. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, supermercado Zafari. Bom, a gente sabe que a vida é muito curta, a vida a gente não tem muito domínio, não tem o domínio sobre ela, como é que vai acontecer as coisas e tal. Amanhã, por exemplo, vai acontecer aqui uma homenagem póstuma e eterna, claro, à mãe de nossa produtora, a Andréia, e a sua irmã Alessandra, a dona Sandra Maria Chamansky, ela que perdeu a vida num acidente de trânsito. E lembrando sempre que existe uma fundação chamada Vida Urgente, né? Da qual surgiu o imenso amor que nós temos pelas borboletas, estão aí as borboletas. E as borboletas, pela vida, voam pelas ruas e avenidas, alertando a população sobre a gravidade e a abrangência dos acidentes de trânsito em nosso país. As marcas impressas no asfalto sinalizam os locais onde passamos todos os dias,
muitas vidas são perdidas, como é o caso da nossa Sandra. Uma campanha silenciosa, mas que atinge diretamente aos motoristas, caroneiros, ciclistas e pedestres. É, ao mesmo tempo, uma homenagem aos que perderam a vida e também, claro, uma observação, um lembrete aos que ainda têm muito tempo para viver. A pintura da borboleta, em homenagem à nossa mãe, da Andréia e da Alessandra, será nesta quarta-feira, portanto, amanhã, às 9 horas da manhã, ali na Múcio Teixeira, altura do número 1700, quase esquina com a José de Alencar no Menino Deus. Nossas condolências, nossa tristeza, claro, por esse acontecimento, né? Muito, muito triste. E que é muito triste, mas enfim, a homenagem é uma homenagem justa, uma homenagem póstuma a essa vida que foi perdida no trânsito. Lamentavelmente, nesse país, nós temos milhares de mortes de trânsito, né? E é uma coisa que eu sempre digo, né? Os governos, eles têm que manter permanentemente uma campanha sobre isso. Tu não concorda, Ramiro? Sem dúvidas, sem dúvidas. Até a gente tem visto, felizmente, uma queda no número de acidentes e de óbitos, mas, claro, essa queda, ela significa que ainda assim nós temos uma presença disso no nosso cotidiano e nos dói muito pela Sandra, né? Um grande abraço aqui a Andréia, a toda a família por essa perda. Sintam-se abraçados, né, e confortados e que Deus os dê muitas forças agora nesse momento de despedida. Muito bem. E neste momento de saúde crítico, realmente reforçamos a defesa, a proteção, falando em vida também das condições de trabalho dos médicos, que estão expostos aos graves riscos desta pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender os médicos é defender a saúde. Bom, nós estamos aqui com 19 horas e 23 minutos, o programa sempre é ao vivo, 22 graus centígrados a temperatura, permanece, né? 22 graus centígrados a temperatura. Eu gostaria de passar eu vou chamar a doutora Bruna Razera, que ela é especialista em direito de família. Nós sabemos que com a pandemia, muitas ações, né, referentes a inventário, essas coisas todas estão paralisadas. Não sei como é que a coisa está acontecendo. E é por isso que o nosso contato, a doutora Bruna Razera vai dar essa explicação, trazer esse esclarecimento para as pessoas que estão nessas condições. Como é que fica a questão dos imóveis em geral, doutora Bruna? Silvio, na verdade, em outras oportunidades, eu já conversei aqui no programa sobre questão de até como é que fica, né, a visita dos pais que não residem com os filhos. Nós já falamos de pensão alimentícia, nós também falamos no último programa a respeito da organização do patrimônio, né, em vida para pensar pós-mortem, porque se nós pensarmos que no Brasil, né, infelizmente, o tema da morte ainda é um assunto tabu, né, se comparado a outros países que já trazem esse assunto, quando eu digo assim, numa organização patrimonial e sucessória. Se nós pensarmos em várias ferramentas, por exemplo, testamento, holding familiar, doação, né, com usufruto, enfim, se tem uma certeza, por mais clichê que seja, que em vida que nós temos aqui, a morte virá, né? E claro, quando nós falamos de uma pandemia que assola o inteiro de uma forma tão devastadora o Brasil, trazer esse assunto à baila é muito delicado, mas também é necessário para que a gente consiga organizar as coisas e o patrimônio de uma forma mais leal e até justa com os próprios herdeiros, né? Então, eu acredito que a intenção do programa é justamente trazer assuntos política, enfim, economia, assuntos que informem os nossos espectadores, né? E por que não? E daí, de suma importância, a gente trazer questões tão delicadas, né? Um inventário, né? Como é que funciona, né? Em palavras mais assim, a grosso modo. A partir do momento que nós temos a abertura da sucessão, que se dá com a morte, de pronto, se nós tivermos uma pessoa que deixou patrimônio, né, é necessário que até 180 dias se faça a abertura do inventário dessa pessoa, para que os bens não fiquem sem administração, digamos assim. E aí, que é a tua pergunta, assim, com relação aos imóveis, existem várias questões que envolvem, por exemplo, imóveis irregulares.
Daí, mais uma vez, a necessidade da gente falar disso em vida, né? Regularizar e deixar as coisas ajustadas. Mas se por um exemplo, né? Nós temos um imóvel que existe um contrato de gaveta, de compra e venda, mas que não foi levado a registro. E nós sabemos que o dono só consta lá na matrícula averbadinho, bonito, com todos os louvores de proprietário. Bom, nós temos uma condição, né? Vou chutar aqui uma hipótese. O meu pai, lá do interior, que faleceu, comprou uma área de terras com produção, né? Nós temos soja e o inventário, veio o óbito dele, nós temos que abrir o inventário e nos deparamos com um contrato de compra e venda de gaveta sem haver... E aí, como é que fica essa discussão no inventário? Primeiro de tudo, é importante que as pessoas entendam que no inventário não se discutem direitos, a não ser a partilha dos bens. Então, tanto se eu tiver, né, um imóvel que não está no nome do falecido ou que está em nome de terceiros, mas que a compra foi feita pelo falecido, é necessário que a gente discuta isso numa ação apartada, né? E aí, depois, com a resolução, se traga para o inventário. Ou pode levar anos? Pode. O inventário pode já ter até encerrado. E aí, se traz esse imóvel, né, que foi discutido, para uma eventual sobrepartilha. Então, claro que é um assunto muito delicado de se tratar, mas está aí, né? Permeia o nosso dia a dia. E aí, com isso falando, eu queria ter falado isso no início, aí, mas eu queria deixar meu abraço para a Andréia, toda a minha solidariedade, porque nós temos e vemos e nos deparamos todos os dias com eventos, né, dessa importância, né? A morte, enfim, né? Então, organizar o patrimônio, deixar o patrimônio já previamente dividido, digamos assim, evita, enfim, dores de cabeça maior após a morte, discussões maiores, enfim. Então, eu acho que é uma forma das pessoas se informarem e saberem que existem vários instrumentos para minimizar a dor, se é possível dizer isso, a morte. Muito bem. São 19 horas e 29 minutos, quase 7h30 da noite desta terça-feira, dia 30 de março, né? E eu quero lembrar para vocês da Casa dos Óculos. Qualidade é toda a prova. Está precisando fazer óculos, já tem a receita aí, vai fazer a receita do seu oculista lá no oftalmo. A Casa dos Óculos é uma entidade, uma instituição já bastante conhecida e consolidada no mercado de óticas do Rio Grande do Sul e tem a qualidade a toda a prova. Endereço lá na Rua dos Andradas, 1802, aqui bem no centro histórico de Porto Alegre. O telefone da Casa dos Óculos é 3228-6586 e o WhatsApp 99904-4201. O Vilmar Balena está sempre lá, sempre atendendo, ele mesmo também atende lá, com a característica de ser grande amigo, ser muito acessível e simpático e, sobretudo, de saber esclarecer, né, o melhor óculos que o cliente deve dispor, né, dentro daquilo que ele dispõe também lá na ótica Casa dos Óculos aqui em Porto Alegre. Aproveite todas as vantagens da Casa dos Óculos. Vamos falar um pouquinho também do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul. Eu sempre digo assim que o Centro de Integração Escola do Rio Grande do Sul, quando eu comecei meu curso de Economia, eu fiz um estágio lá rapidamente no centro. Ali era na Borda de Medeiros, estava começando. Hoje é uma grandiosidade o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, mas ele começou pequenininho e pela sua competência foi ganhando mercado. E ele é aquele instrumento, né, de qualificação dos jovens que querem entrar no mercado de trabalho e depois fazerem a sua vida, ter a chamada, como na economia se diz, mobilidade social. Ele começa lá pequenininho e vai crescendo através da sua qualificação profissional, que o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul concede com extraordinária competência. Vamos ver agora o programa de aprendizagem nesta mensagem do Centro de Integração Empresa Escola CIE, Rio Grande do Sul.
Muito bem. Olha aqui, ó, o Jornal do Comércio, eu sempre digo que é, para mim, o melhor jornal do Rio Grande do Sul há muito tempo. Eu e o José Silva tivemos coluna lá no Jornal do Comércio na década de 80 e 90, e ele tem se caracterizado, Ramiro, em colocar, e certamente em dar oportunidade para que pessoas que tenham ideias diferentes do que está circulando por aí possam dar a sua opinião. E opinião como esta aqui hoje no Jornal do Comércio, Dr. Luiz Pereira Lima, que seguidamente vem aqui no programa, professor de medicina. E ele diz o seguinte, acobertados o título Democracia Entubada, acobertados pela palavra ciência, políticos e membros do judiciário têm vulgarizado sua etimologia. Talvez desconheçam que ciência não tem ideologia, e cientistas são indivíduos unidimensionais, na visão de Rubem Alves, pois cegos em relação a outros objetivos que não executar e provar com as rígidas regras de seus jogos. É um jogo sem emoção. Agora, ouve-se a exaustão, seguiremos a ciência. Que ciência? A do judiciário? Cuja emoção tem superado a razão? Os verdadeiros cientistas capturam objetos físicos, transformando-os na linguagem de números, mas são incapazes de capturar relações afetivas. Eu quero, a partir daí, depois, claro, ouvir a opinião de todos vocês, mas eu li um livro certa vez que chamava-se O Lado Sombrio do Nazismo. É um livro muito pouco conhecido e ele fala exatamente sobre isso aí. Que no século passado, nós tivemos o século das luzes, o século XVIII e o século XX. O século passado é conhecido e ficará na história como o século das trevas. Por quê? Por causa dos movimentos totalitários, como nazismo, fascismo e comunismo. Principalmente o comunismo, que matou mais de 150 milhões de pessoas. E que está aí, né, nos assombrando. De qualquer maneira, lendo este livro, O Lado Sombrio do Nazismo, Hitler sabia muito bem fazer o seguinte, nós sabemos, na nossa ciência racional, que a ciência deve servir ao ser humano. Ela deve servir ao ser humano. E não o ser humano ser submetido à ciência. Então é por isso que os movimentos comunistas, nazistas e fascistas submetem o homem à técnica. Veja o caso da União Soviética, a própria China, que é uma potência econômica, mas os seus habitantes são subservientes, não têm liberdade, não têm individualidade. E este é o princípio do totalitarismo, ou seja, a ciência é colocada acima do homem, o homem servindo a ciência e não a ciência servindo o homem. Eu gostaria de começar contigo, Cláudio Candiota, uma observação sobre esse artigo e sobre essa questão toda aí que foi colocada. Eu tenho escutado em outras entrevistas o Dr. Júlio Pereira Lima, que por sinal é de Pelotas, meu conterrâneo, e ele tem se manifestado em defesa desse chamado tratamento precoce, que foi isso, através de uma ação promovida por um partido político de esquerda, e que deu o apoio do judiciário. Ou seja, o poder judiciário interferiu na relação médico-paciente, contrariando, inclusive, a jurisdição do próprio Tribunal de Justiça, que não admite isso. Eu sou advogado de direito e nessa condição, movi diversas ações contra planos de saúde que contrariavam a prescrição do médico. Em muitos casos, inclusive, prescrevendo medicação, a chamada off-label, quando o remédio é aplicado para de uma doença que não está contida na bula. E o Tribunal de Justiça tem me concedido, inclusive, liminares, determinando que o plano de saúde não tem direito de intervir na relação médico-paciente, que deve ser cumprido aquilo que foi prescrito pelo médico. Agora, nós vimos, diante dessa ação do PSOL, que ele está prejudicando apenas o paciente do SUS, aquele menos favorecido. Os pobres. Exatamente, os pobres, que eles dizem defender. Nós sabemos muito bem que o corpo mata, jamais defende. Então, nós estamos, tu citaste agora, que já tem milhões de habitantes. Esse vírus tem origem numa ditadura comunista, que é a ditadura comunista da China, que fechou Wuhan para dentro da China e não fechou para o resto do mundo, e por dólar ocupa 6, 7 milhões
de mísseis humanos contaminando o mundo inteiro, destruindo as economias, e a economia que a Alimento está ganhando com esse desastre é justamente a economia da China, comandada pelo Partido Comunista. Quer dizer, aqui estamos vendo um Partido Comunista interferindo na relação médico-paciente e impedindo que o mais pobre seja tratado, o que é verdadeira aberração. Há, inclusive, um estudo que está divulgado, publicado nos jornais aí, que 68% das mortes verificadas na Grande São Paulo, provocadas pelo Covid-19, atingiu e matou exatamente aqueles cidadãos que ganham até 3 salários mínimos. Aquele que é paciente de um médico particular ou de um plano privado, ele telefona para o seu médico, o médico receita o kit, o diabo que o carrega, e o paciente vai tomar, de acordo com o médico, recomendando. Agora, o que está acontecendo a partir dessa decisão, que foi inclusive confirmada pela Tribunal de Justiça, o médico do posto de saúde pode prescrever, mas não pode entregar o medicamento. Então, o catador de latinha vai atravessar a rua e vai ter que pagar do bolso dele para comprar esses medicamentos, o que é uma verdadeira aberração. Agora, num país de castas, agora se estabeleceu mais uma. Aqueles que vão morrer porque não têm acesso a tratamento, que muitos médicos estão prescrevendo, especialmente aqueles que tratam de pacientes privados, e impedindo aqueles de menor poder de ter acesso aos mesmos tratamentos, e inclusive impedindo de acompanhamento médico, porque se o paciente vai no saúde e vai receber esses medicamentos, terá o acompanhamento daquele médico. É um absurdo o que está acontecendo, e eu concordo plenamente com o que eu tenho apenas do Dr. Júlio Pereira Lima, mas de diversos médicos, país afora. Muito bem, doutor Ramiro Rosário. Vamos por partes aqui, Silvio. Eu acho que para a gente dividir a questão aqui que se falou do chamado tratamento precoce e da utilização do termo ciência, porque eu gostei o que tu trouxeste aqui, fez uma referência também aos regimes totalitários, muito especialmente ao nazismo, que se utilizava de um certo cientificismo à época para poder justificar alguns dos seus atos, inclusive com anatomia do crânio e uma série de outras questões para poder dizer quem eram aqueles que pertenciam à raça ariana e quem eram aqueles que não pertenciam e, portanto, deveriam ser expurgados da sociedade num processo de purificação da raça superior. Mas eu vejo que o uso do termo ciência aqui, nós temos alguns excessos e problemas de interpretação dos dois lados. Eu vejo algumas pessoas, alguns governantes, alguns formadores de opinião utilizando o termo ciência para justificar muitas vezes o injustificável. Esse é um ponto. E eu vejo do outro lado também, da mesma forma, alguns formadores de opinião, pessoas do meio político, pessoas que ocupam importantes funções dentro da nossa sociedade, dizendo que, olha, que ciência é essa que se fala, né? Quase que demoniza quem fala em ciência. Eu acho que a gente deve saber dosar bem o tom, porque nós não queremos também que falar em ciência parece que é algo errado. Não, a ciência, como bem disse o Silvio aqui, ela deve nos servir. Tanto é que se vocês pesquisarem agora no YouTube aí uma propaganda do governo federal, do governo do presidente Jair Bolsonaro, que passa em todos os canais de televisão, diz o seguinte, sobre a alfabetização com base na ciência. Vocês podem ver lá, é uma propaganda do governo federal, que eles falam isso e eles dão destaque a isso, a esta fala durante a propaganda. E a todo momento passa, alfabetização com base na ciência, alfabetização com base na ciência. Então, se a gente for demonizar, utilizar o termo ciência para as coisas, também vai dizer que aquela propaganda ali está errada, que ciência é essa que está querendo alfabetizar as crianças. Enfim, a gente pode virar e entornar o caldo. Eu acho que a gente deve ter muita ponderação, tanto quando nós vemos pessoas utilizando equivocadamente o termo ciência, como também nos ataques às pessoas que eventualmente, ou os programas de governo que eventualmente venham sim a se basear na ciência, ciência esta, como bem disse o Silvio,
que deve estar a serviço da nossa sociedade e não acima de tudo e de todos. Com relação ao chamado tratamento precoce, né? Político não tem que receitar remédio. Da mesma forma que eu acho ridículo políticos pegarem caixa de remédio e dizer que aquilo ali é a salvação da pátria, eu acho ridículo políticos que entram na justiça impedindo que o médico receite para o seu paciente aquilo que ele considera o tratamento mais adequado. Eu, por exemplo, eu tenho uma médica da minha extrema confiança que disse: Ramiro, agora estou com uma filha de 2 semanas em casa, né, com saudade, inclusive, aqui dei um pulo aqui na RDC hoje, né, já estou com saudades aqui da pequena Lavínia, né, e a médica disse: olha, como a minha esposa estava no final ali da gestação, não custava tomar os remédios ali, os medicamentos que ela me prescreveu. E numa relação médico-paciente de confiança, tomei os medicamentos e sigo tomando. Da mesma forma que eu tive a oportunidade de fazer isso, eu quero que outras pessoas também tenham oportunidade, porque para mim foi muito tranquilo, uma médica que está coberto ali pelo meu plano de saúde, depois eu fui na farmácia e comprei o remédio, né? Mas eu quero que pessoas que não tenham essa oportunidade de pagar, de ter um médico da sua confiança próximo e que tenha condições de, no plano de saúde, fazer a consulta, eu quero que no posto de saúde tenha, sim, essa prerrogativa. Mas isto não pode ser também uma política de governo, não é? Eu acho que não cabe aqui, até porque nós temos pessoas do mais alto gabarito, médicos das mais alta relevância e também de confiança de todos nós aqui, que alguns vão dizer: olha, isso aqui é uma bobagem, não funciona. Outros vão dizer: isso aqui funciona. E outros vão dizer: olha, isso aqui pode funcionar, mal não vai fazer. Então, essa relação é entre médico e paciente. E, inclusive, na Câmara de Vereadores, junto com outros vereadores, eu sou um dos autores de um projeto de lei que garante que nos postos de saúde tenha essa relação privada, particular, entre médico e paciente e que a medicação possa ser disponibilizada. Mas não que isso também se transforme num cavalo de batalha político, né? Uma bandeira política, que a bandeira que agora a gente tem que ter não é essa. A bandeira agora que nós temos que ter é de preservar vidas e empregos. Muito bem. Olha aqui, ó, Vitor. Se me permite aqui, claro. ô Silvio. É exatamente esse o ponto, concordo plenamente com o Ramiro, que essa decisão não tem um partido político, não pertence ao judiciário, que, como eu citei, tem decisões dizendo que prevalece a decisão do médico. Há, inclusive, um parecer do Conselho Federal de Medicina, eu vou ler só o item A do Conselho Federal de Medicina: considerar o uso em pacientes com sintomas leves no início do quadro clínico em que tenham sido descartadas outras viroses, como influenza, H1N1, dengue, e que tenham confirmado o diagnóstico Covid-19 a critério do médico assistente, compartilhada com o paciente, sendo ele relatar ao doente que não existe até o momento nenhum trabalho que comprove o benefício do uso da droga para o tratamento da Covid-19. Explica efeitos colaterais possíveis, obtendo o consentimento livre esclarecido do paciente ou dos familiares, quando for o caso. Isso é o que diz o Conselho Federal de Medicina. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina teve que emitir um parecer para dizer que o médico pode fazer o que ele fez no dia que ele se formou como médico. Porque o médico sempre faz anamnese com o seu paciente, sempre explica quais são os efeitos colaterais, pergunta se tem esse problema ou aquele, se é alérgico a isso ou aquilo. E aí, então, ele vai prescrever o médico, assim como prescreveu para o Ramiro, como o meu médico prescreveu para mim, que também estou tomando esses medicamentos. E o que eu quero, como cidadão, é que aquele de menor poder aquisitivo tenha o mesmo direito de consultar um médico e receber os remédios pelos quais eu tenho que pagar, porque eu tenho condições de pagar. É que, lamentavelmente, num país de castas, o PSOL conseguiu criar mais uma casta. A casta dos que têm acesso aos médicos e ao tratamento que o médico prescrever, seja ele qual for, não vou defender tratamento nenhum, porque não me cabe, eu sou médico, né? E agora tem a casta daqui, justamente o mais favorecido, que é o que mais está sendo vitimado pelo vírus chinês, criando essa subclasse, né, de cidadão.
mais uma aberração dessa coisa que eu me recuso a chamar de democracia que vigora hoje no Brasil. Mas, Candiota, me permite aqui só um comentário a respeito dessa tua última fala, que tu chegaste a mencionar antes também. Né? Existe um indicativo, alguns médicos, né, de importante relevância, inclusive aqui na nossa cidade, eles apontam que existe um indicativo, não apenas aqui, mundial, né, de que pessoas que não tiveram, ao longo da sua vida, uma boa nutrição, uma boa alimentação, que não tiveram um respaldo de saúde, elas estão mais propícias aos efeitos do Covid, aos efeitos da pandemia, né, do coronavírus. Então, da mesma forma, né, tu chegaste a dizer, são justamente as pessoas que menos têm acesso ao chamado tratamento precoce, a essa medicação, que é o percentual maior de pessoas que está morrendo ou que está tendo os sintomas graves da doença. Né? Da mesma forma, eu acho que essa é uma análise que fica complicada, porque nós não sabemos exatamente qual é o percentual de pessoas da classe alta, vamos dizer assim, também que está tomando esse tipo de medicamento. Mas existe sim um indicativo, né, de que as pessoas com menos qualidade de vida, com menor nutrição ao longo de toda a sua história, estão tendo aí os efeitos mais danosos da pandemia. Que tem a ver com a imunidade, isso, mas também tem a ver com a questão da falta de saneamento básico. Tem 36 milhões de pessoas que não têm água, 100 milhões sem saneamento básico. Como é que essas pessoas vão ficar trancadas em casa se lavar as mãos? Quer dizer, pelo menos que ela tenha um direito aí a um posto de saúde e consultar um médico que vai acompanhar, inclusive, quem sabe, prescrever vitaminas, porque o meu médico também me prescreveu vitaminas e outros suplementos. Então, agora, não estando o médico habilitado, e inclusive estando ameaçado em muitos casos, inclusive nessa nota técnica aqui do Conselho Federal de Medicina, eles isentam o médico de qualquer crime que possa ser a ele. Então, mas tem um estudo que foi lá em São Paulo, que eu até estou procurando aqui enquanto falo contigo, que identificou 60 e tantos % das mortes são de pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Eu posso te passar esse estudo. Sim. Não, isso é fato, isso é fato. E o trágico de tudo isso aí, né, o Cláudio Candiota, o doutor Ramiro e também a doutora Bruna, que agora quero ouvir a opinião dela, é que os partidos políticos e segmentos que não tem nada a ver com a saúde, parece que para inviabilizar o país fazem de tudo, até inclusive indo contra as providências de saúde pública, né? E outra coisa, a questão é assim, o Brasil é muito grande, não se pode adotar, e diferente de outros países, do ponto de vista de riqueza, de saúde pública e tal, adotar os mesmos procedimentos que se fez, por exemplo, na Alemanha, na França, na Itália, aqui no Brasil. Então é preciso ter um certo equilíbrio, né, o Ramiro? Tem que ter, de todos os lados, de todos os lados. Então isso aqui está faltando. Doutora Bruna, a sua opinião. Eu fiquei ouvindo aqui e eu acho que a é perfeita em vários aspectos. Primeiro, porque eu concordo, eu acho que político não tem que falar de medicamento, assim como, né, enfim, quando se trata de uma questão de que eu não tenho conhecimento, eu me coloco numa situação de ouvinte e aí, a partir daí, formo a minha opinião. Eu acho que o que o doutor quer dizer é que as pessoas têm que ter a liberdade de poder escolher, bom, a partir disso, né, é o meu médico de confiança, seja lá do postinho ou seja lá, né, do hospital privado. É o meu médico de confiança, esse é o entendimento dele, e eu tenho a liberdade de poder escolher que isso não seja precado, digamos assim, por um poder judiciário, por um juiz em específico, que também é uma pessoa e que tem e sofre, enfim, influência política, né? Todos nós aqui temos a nossa opinião política. Assim como um juiz, por mais imparcial que ele deva ser, ele também vem carregado de história e de entendimento político. Então, me parece que quando a gente fala que a ciência tem que estar a serviço do homem, justamente quando a gente pensa no sentido de que, bom, para que um medicamento seja receitado, ele passou por um longo processo de estudo, de testagem, enfim, e daí desse médico está receitando.
Bom, ele pode ter mais ou menos eficácia, para isso existe o Conselho Regional de Medicina, né? Para que dê as diretrizes. Então, a partir desse momento, eu concordo que partidos políticos não devem, no jargão popular, meter o bedelho. Eu quero ter a liberdade de tomar ou não tomar, fazer ou não fazer um tratamento precoce a partir do meu entendimento com o meu médico. Né? E aí eu entendo essa colocação de que, bom, eu tenho condições de fazer um tratamento de forma particular, comprar o meu medicamento lá na farmácia, e eu gostaria que as pessoas menos favorecidas também tivessem. Porque a gente sabe que esse vírus entrou pelas classes mais abastadas, né, que podiam viajar, enfim, mas quem está sofrendo de forma mais efetiva é quem tem menos condições, isso é fato. Muito Então, bem. é difícil. Muito bem. Agora, né, Não. Silvio, mas existe uma questão que é 100%, que se concorda e que essa sim não tem dúvidas a respeito do assunto, né, que é com relação à vacina. Eu acho que isso que é importante a gente colocar aqui, né, a vacinação é a saída, né, e Israel mostra isso. Né, Israel, que é tão admirado por nós em várias frentes, né, em várias questões, desde os princípios e valores que fundaram a nossa sociedade, até mais recentemente com toda a sua tecnologia de ponta na agricultura, na segurança pública e também agora no combate à pandemia. Israel, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, não registrou nenhum caso novo de coronavírus, já vacinou 100% da sua população, os restaurantes estão abertos, os bares estão abertos, as escolas, o comércio, enfim, a vida está retomando a normalidade em Israel, que vacinou 100% da sua população. Aliás, Porto Alegre hoje registrou aí 200 mil vacinados em Porto Alegre. Aliás, sobre isso aí também nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu quero lembrar para vocês que o governo do estado lançou aí uma campanha publicitária exatamente no momento importante aí da pandemia, sobre os cuidados que nós devemos manter com relação à variante do coronavírus. Vamos acompanhar essa mensagem do governo do estado do Rio Grande do Sul. A nova variante do coronavírus é mais perigosa. Por isso, use máscara. Lave bem as mãos ou use álcool em gel. Mantenha a distância mesmo quando estiver conversando com apenas uma pessoa. Deixe os ambientes arejados e não te aglomera. Se sentir qualquer sintoma, fique em casa. Se cada um redobrar os cuidados, vamos sair dessa juntos. Muito bem, é isso aí. Olha aqui, ó, Vidrobox, vidros temperados, laminados, duplos termoacústicos, envidraçamento de fachadas, portas com molas hidráulicas, portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas, agora por um período ruim que vem vento, frio e tal. O camarada fecha a sacada ali, fica tranquilo, né? Cria um ambiente tranquilo, um ambiente acolhedor. Box para banheiros, películas, divisórias, tampo de mesas, espelhos, Vidrobox Blindex. O telefone da Vidrobox Blindex, 3302-4343. A Vidrobox que está completando 50 anos de vida, né? Exatamente, outro dia nós homenageamos aqui a Osergues, também estamos homenageando a Vidrobox, uma empresa tradicionalmente anunciante aqui do nosso atividade. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, ela é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Plano de pecúlio da Aspecir Previdência, ideal para quem quer planejar e proteger o futuro de sua família, proporcionando a seus funcionários e a seus beneficiários, né, toda a tranquilidade, proteção e segurança. Aqui o nosso Ramiro para a Lavínia já está providenciando uma Aspecir. É verdade. Previdenciário, né? Aí, tem que cuidar da pequena. 2 meses? Não, 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas, é. Por isso que o Ramiro não queria vir aqui ao vivo, ele queria ficar em casa. De qualquer maneira, ele é soldado combatente, está aqui no fronte de guerra, né, Ramiro? Tem que ser, né? Olha aqui, ó, o Di Paolo, em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Recanto Maestro, com atendimento presencial e delivery. Expresso Di Paolo em Porto Alegre, Caxias do Sul, com atendimento presencial e delivery também. Horários de cada casa e mais informações,
sobre os serviços nas redes sociais. Vai visitar a Serra? Encante-se com a gastronomia da região e inclua o Di Paolo no seu roteiro de viagem. Daqui a pouquinho já dá, daqui a pouquinho podemos fazer tudo isso normalmente, né? Você vai provar comida saborosa com essência artesanal. Os pratos saborosos seguem as receitas da nona. E a sequência de Galeto ao Primo Canto tem um toque caseiro que nos transporta para os almoços de família com a mesa farta. Conheça as unidades em Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi e Caxias do Sul. Vamos acompanhar essa mensagem, né, do nosso grande artista aí que está comandando essa grande mensagem publicitária da Di Paolo. Vamos lá. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Esse artista aí, o Jeremias, está sendo disputado pelas grandes redes já, né, tio? Pô, E o cara ficou- tem jeito, né, tio? Ficou bem, né? Ele leva a jeito, pô, pelo amor de Deus, um grande artista. Esse dá para se dizer que foi de alma na propaganda, né? É a história dele também. Aquela história, né, do dono do gado é que o olho do dono é que engorda o gado, né? Ele está sempre ali, né? Exatamente. Agora, realmente, Di Paolo é uma coisa espetacular. Nós que gostamos de cultivar nossa tradição, né? Ramiro? Bom, hoje eu vi uma matéria aí do prefeito Sebastião Melo, ele eufórico, né? Foi no posto de vacinação e tal. Eu já fiz a vacinação na segunda-feira, ontem pela manhã, já falei aqui sobre ontem, né? E, Já te vacinou? Sim, ontem é a primeira vez, a primeira dose. Então, é o seguinte, a estrutura montada é espetacular, quer dizer, realmente nós somos um exemplo nessa área da saúde, médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar e tal, os postos bem atendidos, o Exército fazendo o seu trabalho maravilhoso, né? Eficiente, disciplinado. Parabéns ao Exército, parabéns enfermeiros, assessores, auxiliares, administradores e todos os funcionários da área da saúde. Realmente, vocês estão dando um exemplo, sobretudo para todo o Brasil, né? Porque realmente Porto Alegre é hoje a capital que mais vacinou em relação à sua população das capitais brasileiras. Isso nos orgulha muito. Mas hoje, né, Ramiro, teve uma reunião aí entre o governador e o prefeito Sebastião Melo e parece o Ministério Público, né? O que aconteceu com essa reunião? Na verdade, hoje pela manhã foi um gesto muito importante, eu acho que dos dois lados, né? Houve um café da manhã entre o prefeito Sebastião Melo e o governador Eduardo Leite. E essa conversa ela veio depois de toda aquela polêmica que aconteceu devido ao decreto que foi publicado na sexta-feira à noite pela Prefeitura de Porto Alegre, onde se previa uma série de flexibilizações novas no comércio, flexibilizações essas que quero deixar bem claro que eu defendo, né? Defendo há muito tempo, tenho buscado junto ao governo do estado, tenho buscado junto à prefeitura, as entidades representantes, o Sindilojas é um grande parceiro, né? Já estivemos aqui, inclusive, nessa mesa com representantes também de entidades comerciais da nossa cidade, de classe, enfim, buscando flexibilizações, né? Eu acredito que um estabelecimento, uma loja, um restaurante que cumpra os protocolos, ele é muitas vezes mais seguro
do que nós recebermos, por exemplo, na nossa própria casa, algum familiar. Né? Porque a gente recebe em casa, a gente sabe como é que acontece, né? A gente não vai ter protocolos ali na entrada, na porta, talvez a gente não faça aquela asepsia, né? Que é a limpeza dos locais onde a gente está convivendo, circulando dentro da nossa própria casa com o rigor, né? Que deve ser feito num estabelecimento sério e que cumpra os protocolos. Portanto, eu defendo, sim, a retomada imediata da cogestão plena em Porto Alegre e das flexibilizações de horários e dias e atividades econômicas e sociais. Porém, aconteceu um fato na sexta-feira que o prefeito Sebastião Melo publicou um decreto e esse decreto ele ia além daquelas medidas estabelecidas pela nova bandeira vermelha do governo do estado. E isso acabou causando ali um rebuliço porque este decreto não durou nem 12 horas. Houve uma derrubada desse decreto através de uma ação do Ministério Público e foi, na verdade, uma grande confusão. Eu me manifestei publicamente sobre isso também, porque eu achei ali que a Prefeitura ela errou a mão, porque sabia-se que aquele decreto não vingaria dentro do Judiciário e o próprio Ministério Público já havia avisado que entraria com uma ação caso o decreto fosse publicado. E acabou causando um prejuízo além daquele que já está acontecendo aos empreendedores da nossa cidade. Eu recebi diversas ligações no sábado pela manhã de pessoas que mobilizaram seus restaurantes, mobilizaram seu corpo de funcionários, compraram insumos, foram correndo atrás. Teve um empresário que tem algumas lojas em Porto Alegre, do ramo de vestuário, que estava desolado porque ele mobilizou as suas equipes em diversas lojas, abriu e logo depois a própria Guarda Municipal chegou lá e disse, olha, o decreto caiu, vamos fechar. Então eu acho que houve ali um equívoco da parte da Prefeitura em publicar esse decreto, trazendo aí uma certa instabilidade para o próprio empreendedor e uma previsibilidade daquilo que ele poderia ou não fazer no final de semana. Felizmente, hoje houve essa reunião, né? Eu acho que se apaziguaram os ânimos e falei com o prefeito Sebastião Melo, falei também com a Casa Civil do Governo do Estado sobre a importância de se buscar a parceria entre os dois entes para que a gente tenha aí o enfrentamento devido à pandemia. Hoje houve essa reunião pela manhã, também se sinalizou de uma retomada da cogestão plena, né? Ou seja, daqueles protocolos, daquelas restrições que eram anteriormente previstas na bandeira vermelha original e nós devemos ter aí até a próxima semana uma flexibilização nesse sentido. Ainda estou esperançoso, Silvio, né? Eu acho que cabe a nós aqui ficar na torcida e seguir fazendo também a boa pressão, o bom diálogo ali de propostas, de sugestões, de ideias, para que a gente possa ter uma flexibilização antes do período de Páscoa. É fundamental que no período de Páscoa nós tenhamos aí a retomada também de uma série de atividades e a gente sabe o quão importante é, muito especialmente para o setor de alimentação dos restaurantes, o feriadão de Páscoa na sua renda anual dentro da previsão, ainda mais com tudo fechado hoje como está, eu acho que seria um bom caminho. Até porque a gente sabe que muitas pessoas não estão morrendo agora, mas a médio prazo vão morrer exatamente por causa desse tipo de medida. Eu tenho sempre aqui na atividade defendido a liberdade de comerciar. Nós falamos aqui na etapa anterior aqui sobre essa questão do cientificismo, né, dos totalitarismos. Na verdade, no fundo da questão toda está a questão das liberdades individuais. E eu acho que nós temos que ter este equilíbrio, né? Já se viu que fechar tudo não resolve. São Paulo, por exemplo, fechou tudo lá. E está cada vez pior. Então, piora a questão. Então, eu acho que tem que chegar a esse equilíbrio, tanto o governador quanto o prefeito. E aí eu aprovo o prefeito que, na sua campanha eleitoral, foi eleito também por isso, para descontrair um pouco. Quer dizer, eu acho que com todos os cuidados está visto que não há problema. Vai se salvar empresas. E eu tive um dado hoje que mais de 700 pessoas se suicidaram em Porto Alegre esse ano. Mais de 700 pessoas, quando o normal é menos de 300. Quer dizer, isso também são vidas perdidas por causa desta forma de agir na administração do coronavírus. Cláudio Candiota. Se me permite, Silvio, eu quero concordar plenamente e discordar em parte do Ramiro, porque equívoco é fechar tudo. Porque existem exemplos de má gestão dessa pandemia, que me parece a mais adequada é
Nova York, em que o governador Andrew Cuomo fechou tudo, destruiu a economia de Nova York. Hoje tem 33 mil imóveis vazios, tem um número, eu nem sei qual o tamanho do número de empresas que fecharam, que não voltam mais, o número de desempregados é enorme. Agora, a diferença é o seguinte: Nova York é a cidade mais rica dos Estados Unidos e os Estados Unidos são o país mais rico do mundo. Então, eles podem fazer lockdown. Os países ricos, como Suíça, como Alemanha, como Inglaterra, eles podem porque são ricos. Agora, um país que tem 100 milhões de indivíduos sem acesso ao saneamento básico e sem água em casa, 36 milhões sem água, esse país não tem o direito de fazer um lockdown. Ainda que se diga que isso que está sendo feito aqui não é um lockdown, é um lockdown parcial. Eu te dou um exemplo. Eu tenho uma amiga que tem 2 restaurantes no interior do estado, que suportou esse massacre de fechamento e abre e fecha durante todo o ano passado, e com esse último simulacro de lockdown, ela desistiu, fechou os 2 restaurantes, demitiu todo mundo. Então, hoje, se ela tinha 20, 30 funcionários, ela não tem mais nenhum e tem mais 30 pessoas sem emprego na rua. Quer dizer, aquele indivíduo que precisa sair de casa para catar latinha não tem como suportar um lockdown. Então, o que fez o Melo, a quem eu presto as minhas homenagens? Ele tentou, através dos meios que hoje predominam, quer dizer, quem manda no país, quem governa o país é o judiciário, então ele fez uma tentativa no judiciário, mesmo que a chance fosse mínima. Ele mostrou aos eleitores dele, entre os quais eu me incluo, que ele estava fazendo alguma coisa para tentar puxar um mínimo de racionalidade aos governantes que estão destruindo empresas. Aliás, uma frase que foi cunhada, eu acho que foi pelo Silvio: atrás de um CNPJ tem um monte de CPFs. Então, nós não podemos admitir uma coisa dessa. Nós falamos agora no início do programa sobre essa barbaridade dessa ação do PSOL contra os mais pobres. Eu cito aqui um estudo da revista François, que tem como fonte a Johns Hopkins, que é a universidade de medicina mais conceituada dos Estados Unidos, que mostra o que ocorreu na Suíça. Quando saiu um estudo fraudulento publicado na revista The Lancet, que foi, por sinal, o estudo utilizado para fundamentar essa ação absurda do PSOL contra o município, a Suíça, como tem lá a matriz da OMS, suspendeu imediatamente esse tratamento que vinha sendo aplicado na Suíça. O que aconteceu imediatamente, ou logo após a interrupção do tratamento? Os casos e as mortes começaram a subir. Quando a própria revista The Lancet publicou desmentido pela primeira vez na história, o que aconteceu? A Suíça voltou a aplicar esses tratamentos e esse medicamento, e os casos e as mortes voltaram a cair. Eu tenho essa publicação, tenho os dados, a revista François é séria, conhecida no mundo inteiro, está à tua disposição. Então, ao invés de utilizar a medida simplista de vou fechar tudo, e com coisas que não fazem o menor sentido, tipo assim, fechar 6 horas, por quê? Por que não fechar às 8? Por acaso o relógio? Então, utilize-se soluções mais racionais, e cada caso é um caso. Fechar tudo não resolve, porque assim como tem situações que realmente podem provocar a disseminação do vírus, como as aglomerações, as festas ilegais que acontecem à vontade, especialmente nas favelas do Rio de Janeiro, o mesmo não se repete no comércio e nos restaurantes, que, como tu mesmo, Ramiro, obedecem a todos esses protocolos e tomam mais cuidados do que a gente toma em casa. Bom, eu acho que se me permite, Silvio, só para deixar claro aqui, né, Candiota, que o Candiota disse, discordo parcialmente do Ramiro, deixar claro aqui que nós concordamos integralmente na questão de que as restrições às atividades econômicas e sociais, como estão sendo colocadas, não apenas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas em diversos locais no Brasil, né, nós concordamos que elas estão equivocadas, né? Eu sou favorável à retomada imediata das atividades econômicas em Porto Alegre. Porém, o ponto que eu fiz aqui de análise, e que daí não é uma questão que eu acho,
né? O decreto que foi colocado na sexta-feira à noite, colocando a flexibilização, já se sabendo que ele seria derrubado no judiciário, até mesmo pelo próprio, aqui o argumento até que o Candiota utilizou, né, da ditadura do judiciário que nós estamos vivenciando. O Ministério Público já havia se posicionado que entraria contra o decreto caso ele fosse editado naquele formato. Então eu vejo ali que aquele decreto, na sexta-feira à noite, dizendo que se poderia abrir no final de semana, trouxe sim prejuízo aos empreendedores de Porto Alegre que mobilizaram as suas equipes, compraram insumos, compraram lá carne, enfim, para poder reabrir o seu restaurante e menos de 12 horas estava tudo fechado de novo. Eu acho que faltou prudência nesse ponto, porque nós não podemos jogar com a sorte ou com o que vai sair da cartola lá do juiz que cair a ação, enfim, do Ministério Público ali para ser julgada. Eu acho que faltou prudência. O que o prefeito Melo fez hoje, 100%. Se reunir com o governo do estado, cobrar, pressionar, e a gente está lado a lado nessa mesma questão. Bom, a questão da vacinação, claro que nós falamos em Porto Alegre, é a capital que mais tem vacinado em relação à taxa populacional. Vacinação, número de habitantes. Doutora Bruna, imagino que a senhora só vai se vacinar o ano que vem, né? Pois é, eu sou de Casca, tá? É uma cidadezinha próxima a Passo Fundo e já está vacinando a partir dos 60 anos. Mas como eu agora sou praticamente uma casquense radicada em Porto Alegre, acredito que sim, só a partir do ano que vem. E acho que justo, né? Eu acredito que nós temos que dar prioridade para... Casca. A senhora de Casca, é? Casca. Ah, Casca. É perto Casca. de Passo Fundo, né? É ali perto de Passo Fundo, acho que. Casca, né? terra do Isso, Kleber, Benvenu. Exato. Mas e aí, então a senhora, o que a senhora acha aí dessa questão toda aí do fecha, abre, fecha da economia? Pois é, eu não sei se você é apedrejada aqui em praça pública, mas por algumas restrições, tá? E colocando como cidadã, em algumas oportunidades, também cansada, né, de tanto ficar em casa, me permiti ir em algumas noites ali no final para Padre Chagas. E realmente é um assustador a forma como as coisas aconteciam lá. Então, assim, eu entendo toda essa questão que vocês estão levantando, eu acho extremamente necessário que as coisas voltem, que o comércio possa funcionar. Também acho que restringir horário, me parece que talvez isso só acumule e de mercados, né? Quando se restringe horários, nós tínhamos filas imensas, mas ao mesmo tempo eu também acho que talvez então uma fiscalização maior, porque a rua, né, pelo menos nas noites, e eu e meu namorado voltamos para casa, porque assim, aglomerações imensas na rua, então assim, eu não sei até que efetivamente vai ser cumprida essas normas. Eu acho que essa é a grande questão. Bom, se houver realização e há cumprimento dessas normas, eu acho de extrema necessidade que volte a funcionar. Bom, eu sei que esse não é o entendimento de vocês, mas enfim, eu acho que como contraponto aqui, e talvez nós concordamos só fazendo essa divergência, eu acho que pelo menos a população mais jovem não estava cumprindo tanto. E aí essa é a grande preocupação, porque agora, antes nós tínhamos um público-alvo, né, as pessoas com comorbidades, pessoas mais velhas, e hoje nós vemos as UTIs lotadas de pessoas da minha idade, 30 e poucos anos. Então, é só essa a minha preocupação. A vacina vai demorar a chegar para nós, da nossa idade, da nossa faixa etária, e como é que isso vai se dar, né? Não sei. Realmente... Pois é, olha que quem está nos assistindo, sempre faz isso, quando não está participando do programa, é o Jurandir Soares. E ele sempre está tomando aquele vinhozinho, hoje fez um jantar especial, que ele fez. E diz que muito apimentado. Jurandir, olha aqui, qualquer coisa, olina, qualquer disfunção estomacal, intestinal, olina é o remédio. Aliás, eu tive uma experiência muito boa com olina e realmente deu um problema estomacal, comi muita coisa lá e tal, e estanca na hora. A olina realmente é fantástico, é sensacional. Mais de 100 anos, é uma experiência maravilhosa e um medicamento que está
na tradição já de nós, né? Na nossa tradição aqui, né? Gaúcha, o Olina. Bom, pessoal, prestem atenção aqui, ó. Para ajudar a conter o avanço dos casos de Covid-19, diminuindo a circulação de pessoas e seguir atendendo aos seus clientes, como sempre, o CCG Saúde disponibiliza o serviço de telemedicina. Isso é importante. Consultas com o seu médico de referência ou com especialistas sem precisar sair de casa. Exatamente isso. É exatamente isso mesmo que o CCG Saúde faz para cuidar e ficar pertinho da gente, independente da distância. A telemedicina do CCG Saúde é um jeito prático e confiável de consultar por teleconsultas ou videochamadas com uma equipe especializada e que oferece todos os cuidados necessários. Basta agendar pelo site do ccgsaude.com.br ou pela central de marcações. São mais de 14 especialidades médicas. Ficou com alguma dúvida? Entre no site do CCG Saúde e confira tudo, absolutamente tudo. E lembrando aí o nosso Jurandir, vamos falar de vinhos do mundo, que aliás o Jurandir sempre abastece a adega farta, né, e diversificada adega dele com vinhos do mundo. Tem que conhecer essa adega então, hein, Jurandir? Mas ele não convida. Ele, não convida? Agora a causa é a pandemia, né? Isso é uma barra. A justificativa agora é a pandemia. Mas a gente segue os protocolos aí. Não, seguimos o protocolo, mas depois do protocolo nós estamos aí, né, Jurandir? Olha aqui, ó, vinhos do mundo. O mais importante para vinhos do mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com garantia de economia e qualidade. Passe em uma loja e confira. São três lojas aqui em Porto Alegre. A primeira aqui, ó, na Cristóvão Colombo, 1493, aqui bem pertinho da RDC-TV, no bairro Floresta, em Porto Alegre. A outra na Alameda Alípio César 203, bairro Bela Vista, e lá perto da minha casa, Getúlio Vargas 1135, no bairro Menino Deus. Vinhos do mundo. E falando em bom vinho, boa comida, claro, Barranco, 51 anos no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro dos gaúchos. Fogo sempre aceso, né? E agora continua cada vez mais. O melhor churrasco à la carte, pratos quentes e frios à disposição e garçons sempre prontos a atender pedidos a qualquer hora. É coisa rara na capital gaúcha, mas isso é o que se vê todos os dias na Churrascaria Barranco. A oferta ininterrupta de pratos por si só poderia já justificar o sucesso da casa, que há 51 anos é um dos lugares mais queridos dos gaúchos e também, claro, de aqueles que nos visitam de fora do Rio Grande do Sul e fora do Brasil. Se o bem servir e a qualquer hora são fato, a qualidade dos alimentos, então, é o maior diferencial. E depois tem o Barranquinho, né? Ponto de encontro de pessoas do bom gosto que buscam, além de pratos saborosos, momentos de lazer e descontração em um ambiente agradável e ao ar livre. Esse é o Barranquinho. Barranquinho, duas tradições maravilhosas do nosso Rio Grande do Sul. Olha aqui, vamos falar de energia positiva. Está chegando um momento em que tem vento, aí muda o tempo, enfim, está chegando o frio, agora a temperatura está baixando, a média amanhã vai ser de temperatura entre 22 e 24 graus, bem abaixo daquilo que era 28, 29 graus da semana passada, mas a energia positiva, a alocação de geradores, é fundamental para você manter o seu negócio funcionando, sem ter prejuízos. Por exemplo, assim, ó, atividades empresariais e sociais têm que ter este recurso, né, do gerador da energia positiva. E as locações podem ser diárias, semanais ou mensais. Equipamentos com potência de acordo com a necessidade do cliente. E para você lembrar que algumas áreas de atuação, além das áreas de eventos, que hoje estão muito prejudicadas em relação à pandemia. Condomínios em geral, mercados, restaurantes e churrascarias, empresas do ramo de alimentos que não podem ficar sem a energia por causa do descongelamento das suas câmaras frias e perda de alimentos, empresas com vendas online que ao ficarem sem energia também têm o seu faturamento paralisado, hotéis e pousadas, clínicas, obras em geral, fazendas. Tu tem fazenda? Não. Ainda não? Não. Aqui tem o Jurandir, quando ele dá uma escapada, né? Desapareceu, o Jurandir está na fazenda. Ele não diz onde é que é também, né? O Jurandir, e planta o quê? Ah, bom, não sei. Isso ou aí, cria? Se ele não diz onde é a fazenda, é porque ele está escondendo que ele produz. Hã? Quanta bananeira? Quanta bananeira, o Jurandir. Bom, tu sabe, né? Viu, Jurandir? Tem que trazer umas bananas para nós aqui.
Olha aqui, ó, e depois tem uma coisa, o problema não é só a questão de temporais e tal, cai postes, enfim, mas há desligamentos programados da concessionária, então falta energia elétrica. Queima de transformadores por queda de postes, acidentes, etc. O telefone da energia positiva, 999-6868-26. Nós estamos nos encaminhando daqui a pouco para o final do programa. Eu gostaria da mensagem da doutora Bruna Razeira, que é advogada especialista em direito de família, esse nosso encaminhamento para o final do programa, doutora. Bom, primeiro dizer que é sempre um motivo de muita alegria participar do programa. Já tinha tido a oportunidade de dividir a bancada com a Jota, primeira vez com o Ramiro. Eu acompanho o teu trabalho do Ramiro, uma honra estar aqui dividindo. Silvio também, primeira vez que eu faço parte do programa. Agradecer, né? Espero que em breve a gente possa se aglomerar de uma forma, né, mais próxima e não virtual. Muito bem, doutora. Muito obrigado. Então, boa noite para a senhora. A senhora tem outros compromissos, tá? Obrigado, doutora. Bom, eu quero lembrar do Jornal do Comércio, que é o melhor jornal do Rio Grande do Sul. Veja aí a manchete de hoje do Jornal do Comércio, nesta terça-feira, 30 de março de 2021. Bolsonaro troca 6 ministros e faz reforma no primeiro escalão. Casa Civil, Secretaria de Governo, Defesa, Justiça, AGU e Relações Exteriores, né? Manchete de primeira página do Jornal do Comércio. Saúde pública aqui, ó, com mais de 200 mil vacinados, Porto Alegre imuniza quem tem 68 anos. Vai chegar até 66 no final de semana, né? E provavelmente lá no outro fim de semana o pessoal cinquentão, né? Ramiro? Qual é a tua previsão de 40 e poucos anos, 30 e poucos anos? Tu sabe qual é que é o meu problema, Silvio? É o grisalho. É o grisalho? É o grisalho, eu tô com 34, tio. Pois é. Eu acho que ainda vai levar. Mas sabe que tá indo bem rápido até, né? Tá indo rápido. Toda notícia que a gente dá a respeito da faixa etária que está sendo vacinada, o pessoal comenta, ó, antecipou, né? A gente tem que mudar toda hora a informação, né? Isso é por isso que Porto Alegre hoje lidera entre as capitais brasileiras aquela que mais tem vacinado em relação à população total. Temos aqui, eu acho que 1.500.000 habitantes por aí, né? 1.500.000. 1.460.000. E aí, Candiota, como é que tu tá na fila ainda da vacinação? Não, eu fiz a vacina ontem, inclusive me associo aos teus elogios ao prefeito Melo e à equipe da Secretaria da Saúde, ao Exército Brasileiro, muito organizado. Eu me vacinei lá no Barra Shopping, pessoal muito atencioso. Eu levei 39 minutos do momento que eu entrei no estacionamento do Barra Shopping até o momento que saí. Olha, perfeita organização de primeiro mundo, tá de parabéns o prefeito e o vice-prefeito, que eu sei que é um grande batalhador, e realmente fiquei muito satisfeito. Eu quero também aproveitar aquela palavra liberdade utilizada pela doutora Bruna, para dizer o seguinte: na minha opinião, Ramiro, não houve precipitação do prefeito. O que houve foi coragem. O prefeito teve coragem, o que falta para muito governante Brasil afora. Coragem de tomar uma atitude e partir para o enfrentamento para tentar resolver. E ele está em busca de quê? De liberdade. Liberdade é o que se procura. Na Constituição americana não fala em democracia, fala em liberdade. E foi exatamente aquilo que foi tirado de nós. Bom, dito isso, quero te comentar pela chegada da Lavínia. Vais curtir muito. Eu, no momento, estou curtindo a minha neta e agora, devidamente vacinado, com a autorização do meu filho, eu vou poder, depois da segunda dose, visitar minha neta, porque a minha nora, ela é profissional da saúde, é nutricionista, trabalha numa clínica, também está vacinada. Então, como a criança não é transmissora, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou mandar meu filho sair de casa e vou lá curtir minha neta, que vai fazer 2 anos em maio. Que beleza. E onde é que é? Onde é que tu vai? Eu não ouvi direito. Eu moro em Lajeado. Em Lajeado. Eu achei que fosse fora daqui, né? Tu estava sempre nos Estados Unidos, né, cara? Sim, logo que abrir eu vou. Mas, obviamente, que país nenhum vai abrir para quem não tiver vacinado. Isso me parece verdade, óbvio. Inclusive, se tu olhar o certificado de vacina ali, está em 3 idiomas.
tranquilamente, que é o que vai acontecer, como acontece com a febre amarela, que eu ando sempre com a vacina, o certificado dentro do meu passaporte. Então, isso aí é o que vai acontecer. E a tua segunda dose é no final de abril, praticamente, né? Depois de 19 de abril. Né? Vai que uma última informação. Um dia depois. Uma última informação aqui que está saindo agora do IPEA, né? O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ele está projetando que o Brasil deva crescer neste ano 3%. Se nós considerar que tivemos uma queda da economia de 4,1% no ano passado, né? 3% é um bom crescimento, só que com um PIB lá embaixo, né? Evidentemente que 3% tem que se comemorar porque a destruição foi grande. Rapidamente, Candiota, o que tu acha 3%? Olha, eu acho até para o Brasil, um país falido, destruído pelo socialismo e controlado pelo STF, é fantástico. Eu espero que seja realmente verdade, né? Se me permite, no último minuto aqui do programa, eu quero prestar minha homenagem e mandar meus sentimentos para a querida Andréa e para a Alessandra, sua irmã, pela perda da querida senhora Sandra, por esse falecimento inesperado e trágico que aconteceu. Meu carinho aí para a Andréa e força para todas. Um minuto, Ramiro. Perfeito. Não, só deixar aqui um grande abraço à Bruna, que estava conosco até agora, também ao Candiota. Reforçar aqui, Candiota, que eu concordo 100% no mérito com o prefeito Sebastião Melo na questão da reabertura, né? E também reitero aqui o meu entendimento de que o decreto foi sim precipitado, não poderia ter ocorrido porque trouxe prejuízo a empreendedores da cidade, né? Eu acho que o governante, é importante ter coragem, mas coragem a gente tem que ter para pular na piscina com água, né? Com água gelada, né? Quando a coragem, a gente não sabe o que pode acontecer e ela pode trazer prejuízos a outras pessoas, a gente tem que ter uma dose a mais de prudência. Isso também faz parte da liberdade. Agora não sei o que é que vai causar mais prejuízo, se é a abertura ou o fechamento. Parece que até agora o fechamento... Respeito, olha aqui, ó, eu respeito a opinião do Ramiro, mas não concordo. Claro. Data vênia. Tá ok. Doutor Cláudio Candiota, um grande abraço, até a próxima oportunidade. Espero que esteja aqui, né, na bancada, né? Pega a autorização da doutora aí. Vou pegar e vou... Tá. Aliás, não é só ela, né? É muito grande o delay. Tem uma equipe aí, né, que já está vacinado, autoriza, Candiota? Já, ele vacinou ontem. Mas a vacina leva um tempo para fazer efeito, né? É verdade, Então te cuida aí. Um abraço, Candiota. Obrigado. Doutor Ramiro, um grande abraço. Valeu, um grande abraço a todos. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado por compartilhar comigo aqui, né? Porque tu estava querendo ficar em casa. Não, tem que ter uma companhia lá na bancada. Que né? responsabilidade, hein? Responsabilidade aqui ficar ao lado do Silvio, mas um privilégio, um prazer. Silvio. Ramiro, muito obrigado. Um abraço, dá sucesso lá na nossa Câmara. Graças a Deus, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, ao contrário do ano passado, da administração anterior, está tendo uma forma de protagonismo, né? E isso é importante que o Legislativo também dê a sua opinião e faça valer as suas ideias. Você, telespectador, muito obrigado pela audiência, obrigado pela fidelidade aqui ao Atividade, há 28 anos no ar. Tenham todos uma boa noite de terça-feira, um bom sono, um novo encontro amanhã aqui na RDC TV, canal 24, 524 é Claro Net TV, 18 horas e 55 minutos. Até lá.